Shonimiya Shingo era um conde poderosíssimo, capaz de dominar um campo inteiro com sua magia, mas ele a estava usando para grimpar terreno. Shingo sempre ficava cansado depois de trabalhar para Roderick, mas para compensar, era recebido pelo seu harém quando chegava em casa. Segundo ela, Shingo parecia um escravo de Roderick, mas ele diz que é somente um assalariado. Elas não entendem muito bem o que significa e Shingo se retira. As coisas não mudam facilmente, já faz 10 anos que ele não era assalariado. E na verdade ele era só um solteirão que juntava à meia-noite. Porém, na hora de comer, Shingo estava bem cansado e acabou cedendo ao sono. Ele acorda em um local completamente diferente, com a aparência de uma criança. Tudo estava divertido e bem elaborado demais para um sonho, mas ele precisava voltar para casa, então tenta dormir para voltar à sua vida normal. Porém, Shingo é interrompido por um homem mais velho, que dizia ser seu pai nessa realidade. Neste mundo, seu nome era Wendelin, o filho mais novo da família de nobres. Ele estava agora no casamento de seu irmão mais velho, então aproveitou para se estufar na boa comida. Ao amanhecer no dia seguinte, ficou bem claro para o El que ele não era tão nobre assim. Eles estavam todos comendo pão integral e sopas ralas. A festa foi só para manter os status, e a pior parte ainda está por vir. Na companhia de seu irmão, ele percebeu que eles não eram os únicos, e com a vinda de tantos outros irmãos, acabou percebendo que era o 8º filho da família. Além disso, explorando o mapa de seus pais, percebeu que sua cidade, além de ficar muito distante da capital, tinha pouquíssima gente. Para arruinar tudo de uma vez, seus irmãos haviam feito um trato quando o mais velho se casasse, basicamente abrindo a mão de serem herdeiros para não causar mais problemas à família em troca de algum dinheiro. Seu irmão deixou bem claro para o El que se não fizesse nada da vida. Para resolver isso, o El decidiu começar a estudar e no meio das coisas velhas achou um suposto cristal, media sua aptidão para magia. O El não acreditou muito se isso era possível, mas decidiu dar uma chance. Enquanto lia o pergaminho que veio junto aos cristais, ele brilhou em um tom de arco-íris, o que indicava a aptidão para a magia. Porém, ele precisava da orientação especializada, mas na sua casa não havia nada sobre magia, pois nem seu pai sabia ler, e o El ainda foi mandado para colher lenha na floresta. Na floresta, o El estava fracassando miseravelmente na hora de testar sua magia, até ser visto por um homem que dizia ser um mago. O susto foi tanto que o mago sem querer acabou derrubando umas pedras com um galho, que enfureceu um javali gigante. A criatura foi na direção deles com tudo, mas o mago não deixou o El fugir. No momento de desespero, o mago instruiu sobre a sua mana, e o El consegue usar sua primeira magia. Depois disso, o mago derruba a criatura facilmente e se apresenta como Alfred Renfjord, o mago da corte real. Alfred queria ensinar sua magia para o El, não por dinheiro, ele só queria ter um discípulo, mas ele deixou bem claro que era para deixar tudo isso em segredo, pois se sua família soubesse, poderia haver uma disputa pela sucessão e herança, e obviamente isso era muito perigoso para Will, já que os feiticeiros são muito influentes. Alfred ia começar um treinamento para equilibrar a mana de Will, e ao perceber que a circulação da sua mana, Alfred chegou à conclusão que a mana de Will é tão forte quanto a dele, ou até mais. Em sua casa, o pai e irmão de Will perceberam que o cristal de medir magia estava no lugar errado, e começaram a rir de Will, só de pensar nele medindo sua magia, menosprezando o garoto. Conforme os dias se passaram, Alfred ajudou Will tanto com a magia, quanto para levar a comida à sua casa, e Kurt estava começando a desconfiar desse papo de magia. Will estava explorando mais os confins da floresta, mas Alfred alertou que mais ao fundo havia floresta encantada, que era lotada de monstros. Além disso, os problemas não paravam por aí. Disse que seu irmão, Kurt, estava vigiando pelos cantos, provavelmente por desconfiar de sua magia, mas Will não queria ser herdeiro, e Alfred sugeriu que ele pudesse ser um aventureiro, assim como um dia ele foi, e Alfred precisava de mais tempo para treinar Will, só mais um pouco. Ele se decide, dizendo que seria um aventureiro para a família. Kurt viu isso como uma ótima oportunidade para continuar sendo herdeiro, mas o pai disse que eles não tinham dinheiro suficiente para Will ir a uma escola de aventureiros. Alfred disse que Will poderia se virar por lá vendendo mercadorias, mas a cidade era muito distante, por isso Will também precisaria de uma magia de voo. Porém, à noite, vemos que a tal maldição de Alfred estava piorando cada vez mais, por isso Alfred decidiu encerrar os treinamentos de Will e deixá-lo por conta própria, mesmo que fosse muito cedo. Em casa, na hora do jantar, o pai de Will diz que é um boato de um enunciador na floresta, que são basicamente mortos que voltaram à vida, de pele fria e pálida e sem seus sentimentos,
que em algum momento se tornaram zumbis e comeram carne humana. Will obviamente associa isso tudo ao Alfred e sai de casa rapidamente ao encontro dele na floresta. Na verdade, ele não aceitou o que ouviu e pensa querer salvar Alfred do monstro sem perceber que era ele. Ele conta que foi 5 anos atrás, quando o Duke levou para conseguir uma cura na floresta, junto de seu grande exército, mas Alfred foi forçado a lutar e acabou sem mana e massacrado. Porém, Alfred diz que um iniciador se vai quando seu desejo é realizado, e o dele era achar um sucessor para sua magia, e essa pessoa era Will. Para acabar com isso, Alfred faria o seu último teste com Will, e ensiná-lo a magia sagrada para que seu discípulo o purificasse, para que não virasse um zumbi. Usando sua força vital, Will consegue realizar seu feitiço, mas sem forças, pois não queria apagar seu mestre. Alfred diz que seria melhor assim, foi o sucessor perfeito. Com muitas lágrimas e uma luz bonita, Alfred vai para outro mundo, dizendo que Will deveria fazer o seu melhor, de forma sábia. Anos depois, ele finalmente partiu para ser um aventureiro, como o raio da esperança que Alfred deixou plantado na Terra. No seu primeiro dia na academia de aventureiros, Will estava muito nervoso, pois viveu muito tempo isolado das pessoas. Na hora de se apresentar, ele vai até bem, mas o rosto de todos não deixou a melhor impressão. Além disso, para começar os treinamentos ele precisava de um grupo, o que piora ainda mais as coisas. Will estava bem sozinho e deslocando da turma logo nos primeiros dias. Porém, todos pensavam que ele era um gênio que só estava analisando a todos, escolhendo dignos ao entrarem no mesmo grupo que ele, pois até o professor disse que sua magia era de primeira e não tinha mais nada para ensinar. Erwin, Louise e Anna, um grupo quase formado, estava de olho em Will. Enquanto ele estava pegando coragem para falar com o aluno sequer, já havia discussão entre os trios para ver quem ficaria com Will no grupo. Com vários alunos tinham de trabalhar para sobreviver, como Will, o professor sugeriu a caça, que era perigosa, por isso deveria ser feita em grupo, mas rendia lucros o suficiente para se manter na academia. E obviamente, o Erwin estava criando várias teorias, e a vez dizia que o grupo que trouxesse menos caça estaria fora da lista de Will. Louise estava nessa também, mas Anne estava achando tudo isso uma baboseira. Depois de todos caçarem, a maioria dos grupos estavam com quantidades consideráveis, mas quando Will chegou, desbancou todos, que até perderam a vontade de estar ali para agradá-lo, inclusive do trio de Will, e Will acabou ficando sozinho. Erwin, Louise e Anna estavam tendo uma conversa séria sobre serem os filhos mais novos. Por nascerem depois, todos os sonhos deles eram subjugados, e isso serviu de inspiração para a caça do próximo dia, que iria impressionar Will. Eles acabaram indo para a região muito perigosa, e se viram cercados por uma matilha de lobos. Will consegue sentir a presença deles, e vai rapidamente ao resgate, pois segundo a ele, salvar seus colegas de classe era uma boa oportunidade para fazer amizades. Eles se arrependeram profundamente do que fizeram, e estavam desistindo de entrar no grupo de Will, dizendo que eles estavam em um mundo completamente diferente, mas Will não estava entendendo nada, e a conversa é interrompida pelo professor, que disse que o Duke, pessoalmente, convidou todos os alunos da classe para uma festa no jardim. Obviamente, os alunos estavam pensando que o Duke só os convidou para pôr as mãos em Will. Mesmo assim, o trio não desistiu de ser o melhor possível, e Will reconheceu essa esperança e a humildade neles. Obviamente, na festa, mesmo que todos estivessem bem vestidos, o Duke foi falar somente com Will, o convidando para dar uma palavrinha em particular, mas Will levou o trio consigo, se referindo a eles como parte do seu grupo. Lá, Will é apresentado ao mago da corte, Hingstadt, que foi professor do antigo mago da corte, Alfred. Ele disse que acompanhava a energia vital de Alfred mesmo depois da morte, associando o desaparecimento da energia e o surgimento de Will. Hingstadt percebeu que ele era o discípulo de Alfred. O antigo mestre só perguntou como foi os últimos momentos de Alfred, e quando Will disse que o purificou, Hingstadt agradeceu. Do lado de fora, o trio havia se arrependido amargamente de ter cogitado usar Will como uma ferramenta somente para deixar a vida deles mais fácil, visto que ele passava pelas mesmas dificuldades que eles. O trio diz que não são dignos de estarem no mesmo grupo que ele, mas Will os desculpa, pois praticamente os usou também. Ele só não queria ir sozinho resolver as coisas com o Duke, mas a parte de querer formar um grupo com eles era verdade. No fim de tudo,
O Duque ainda tinha mais coisas para resolver com ele, basicamente heranças. Ele iria herdar parte dos suprimentos que devolveu como ouro, praticamente ficando rico, e ainda herdou a moradora de Alfred, um lugar extremamente luxuoso para Will morar sozinho. Ele perguntou se alguém estaria disponível para dividir a casa com ele. Will estava a caminho da festa de casamento de seu irmão, Erich, junto de seus amigos, pois ele tinha alguns convites disponíveis, e até Ringstar estava no barco voador, pois estava indo à capital como propósito de trabalho. Erwin estava com muito medo daquele barco voador cair, mas Ringstar assegurou que não queria cair. Um dragão morto-vivo, e nem mesmo Ringstar poderia lidar com ele, pois não sabia mais magia sagrada. Mas Will sabia. Ele foi derrotar o dragão com sua magia sagrada. Enquanto isso, Ringstar estava no navio criando uma barreira que protegia tantos eles quanto Will. Will teve que concentrar muita magia para isso, mas conseguiu derrotar o dragão. E ao coletar os ossos que Ringstar pediu, Will avistou algo muito brilhante, um cristal vermelho. Ringstat estaria ocupado no dia seguinte, então apresentou seu antigo companheiro, Aruteiro, que era dono de uma companhia mercante. Depois de muita festança e comemoração, eles chegaram à capital real na manhã seguinte. É claro que Ringstar fugiu logo que chegou para resolver suas coisas, deixando as coisas com Aruteiro. Logo depois disso, o exército real chegou para interceptar Will e seus convidados, com convite direto da sua majestade. Ao chegar no castelo, seus amigos iriam encontrar irmão de Will. Enquanto ele ficava ali mais um tempo, ele estava lá para ser premiado e promovido a barone por seus feitos, segundo a Ringstar. Obviamente essa promoção à nobreza era considerada muito boa, mas agora Will iria sentir a pressão dos nobres, enquanto Will estava só tentando falar uma palavra, sendo interrompido todas as vezes. Havia uma discussão muito severa acerca de duas partes coletadas do dragão, e além disso, muita burocracia e discussão política, sendo que ele só queria sair logo dali. Ao finalmente sair dali, ele se depara com um homem fazendo de tudo para impressionar Will, só para se tornar seu serviçal, porque Aruteiro falou que provavelmente era. Agora ele era a pessoa mais influente da capital, então todos estariam atrás dele. Na manhã que seguiu, era o dia da festa de casamento, e Will estava finalmente revendo seus irmãos, mas todos pareciam bem abatidos com os problemas de relacionamento aos presentes. Eles precisavam manter as aparências, mas a família não tinha dinheiro para os presentes, então Will se ofereceu para comprar, resolvendo tudo, mas para ele, ser nobre era um saco. Mais tarde, pelo menos, houve uma notícia boa. Ele finalmente poderia comer arroz novamente. Para comemorar isso, Will e seus amigos cozinharam durante toda a noite, usando até magia, para no dia seguinte servir uma comida digna de um nobre. Will foi convidado pelo cardeal no que achava ser uma reunião de negócios, mas lá ele acabou conhecendo Elise, a neta do cardeal. Papo vai e papo vem, eles acabaram em um assunto muito peculiar. O fato de Will estar solteiro e Elise também, no fim, foi parar onde todos esperavam. Will foi para a casa de Cardeal resolver assunto de negócios e acabou saindo de lá com uma noiva. Obviamente, Will não estava nada feliz com isso tudo, pois para ele não se decide uma vida toda em um instante, e acabou descobrindo da pior forma que para os nobres não existe casamento por amor. Como ele queria conhecer a capital sem ser notado, a melhor solução que seus amigos e irmãos arranjaram foi fantasiá-lo de palhaço, literalmente. No caminho, eles encontraram aquele mesmo cara pedindo para ser serviçal, Roderick, que o reconheceu mesmo fantasiado, o que acabou despertando a curiosidade de todos, que logo perceberam também. Com o plano fracassado, seu irmão sugeriu que ele aceitasse alguém como seu serviçal, para assim poder recusar todos os outros, e acabou falando que o Erwin poderia ser, mas saiu logo após, sem ligar muito, mas Erwin ficou todo animado. Will se teleportou para a casa de Cardeal, bem escondido para não ser visto, para conversar a sós com Elise sobre o noivado. Obviamente Elise sabia, só superficial sobre Will, mas ela não parecia estar odiando a ideia, muito pelo contrário. Com o suposto cargo de serviçal do Barone, Erwin estava se achando para cima das garotas, e elas estavam esperando essa vaga há tempos, mas Louise pensou em uma solução, tentar seduzir Will para se tornarem concubinas dele. Louise estava tentando ser atraente para Will, mas estava fracassando miseravelmente. Mais tarde, Wayne estava vendo que Louise estava empenhada. Tudo
Tudo isso pois, se ela se tornasse concubina de um baronete, ela poderia abrir seu próprio dojo, para assim finalmente orgulhar sua família. Anna estava se sentindo mal por não ser tão proativa, mas agora iria se esforçar mais. Enquanto isso, Will estava do lado de fora, ouvindo tudo, mas ele estava ali para receber um convite formal de um jantar com Elise. No jantar, tudo foi bem parado e sem assunto, como se os dois estivessem sem coragem para falar nada. No entanto, o mordomo de Elise sugeriu uma coisa para Will: comprar o anel de noivado. Lá as coisas eram absurdas, de caras no mundo real, mas como ele havia recebido muito ouro pelos restos mortais do dragão, Elise não queria que ele comprasse o mais caro ou coisa assim, e acabou se interessando por uma coisa simples, que Will comprou. Na carruagem de volta, Elise pensou que ele havia comprado aquilo pelas pedras mágicas incrustadas, mas na verdade ele só comprou, pois achou que combinou com Elise. Aproveitando a brecha do assunto, Will desabafa, dizendo que só queria parecer um herói, como todos o chamam, mas na verdade ele estava nervoso e nem era tão corajoso assim. E para animar as coisas, ele consegue usar a magia no anel, criando uma luz muito bonita. Segundo o mordomo, ele estava conversando com o cardeal acerca de Will. Ele era difícil de ler, pois tratou Elise como se fosse uma garota normal, e não uma santa. A missão das cubinas sedutoras ficaria mais tarde, já que as férias estavam acabando e Elise estava na capital ainda, e falando nela, ela estava lá para perguntar algumas coisas sobre o baronete, que estava nesse momento recebendo a missão de matar outro dragão. Havia um dragão ancião em um certo território, o que impedia parte do desenvolvimento, então eles foram chamados, mas não seriam só eles. Logo o terceiro mago chega, Armstrong. Ele parecia mais um guerreiro lendário do que um mago, tinha bastante energia e estava pronto para acabar com o dragão, por isso eles partiram imediatamente. O irmão de Will explica que ele foi chamado, pois eram nobres sem territórios, e poderiam dar recompensas como dinheiro e medalhas, como ele precisaria de um exército improvisado, caberia ao serviçal. Erwin organiza todos aqueles soldados do lado de fora da mansão. Conforme o tempo foi passando, o exército foi formado à noite, e Elise finalmente chega ao acampamento da guerra. Enquanto isso, os trios magos estavam na toca do dragão, prontos para pôr o plano em ação. Basicamente, Armstrong estava fazendo o trabalho duro com sua magia de armadura, e quando o dragão já estava desestabilizado, ele deixou o golpe final para Will e sua magia. Logo a notícia da morte do dragão chega ao acampamento, mas havia um detalhe, agora que vinha a pior parte, exatamente o que matou Alfred é a quantidade de monstro. Por isso, pela quantidade enorme de monstro, as coisas começaram a ficar difíceis até na tenda médica, e tiveram que recorrer à magia sagrada de cura de Elise, e o seu anel de noivado foi bem útil, já que armazenou parte do poder mágico de Will. Conforme o tempo foi passando, Elise ouviu dos diversos e enfermos que Will estava sendo o herói do exército, lutando na linha de frente desde que o combate começou, então ela também se esforçaria, mas não demorou muito para a vitória chegar. Os primeiros raios de sol da manhã, a notícia chegou junto do baronete ferido. Foi tanta informação para Elise, e também pela sua falta de mana, que ela acabou desmaiando. Elise finalmente acorda e o casal tem um momento bem emocionante de reencontro, que é interrompido pelo tio de Elise, que por coincidência era Armstrong, agora Endeling era barão, e eles iriam viver na capital, junto de Elise, a noiva de Will, que para aproveitar a oportunidade entraram no assunto. Segundo Elise, era normal ou nobre ter concubinas, então no fim todo mundo saiu feliz, e Will saiu dali com 3 noivas.